Quero falar com vocês também sobre o Gabriel Lima, que é o CEO do Cruzeiro, e ele que foi, no caso, participou de uma live com o Samuel Venâncio nessa última semana e falou alguns tópicos interessantes sobre reforços que eu quero comentar aqui com vocês, tá? Ele ressaltou que o Cruzeiro, no caso, tá com um orçamento bem justo, né, podemos dizer assim, para a chegada de reforços no meio da temporada, mas que o Paulo André, que estava na Espanha, vai voltar a Belo Horizonte para ter uma análise um pouco melhor de mercado e, sem dúvidas, a janela abre no dia 18 de julho, mas o Cruzeiro antes disso já vai estar avaliando nomes, né, sem dúvidas, assim, para ter, no caso, algumas opções e buscar reforços para o meio do ano. Enfim, o Gabriel Lima que, no caso, não descartou, né, sobre essa possibilidade de chegada de reforços, e tem uma questão também, né, pode ser que jogadores deixem o Cruzeiro no meio agora do ano e dê uma diminuída na folha salarial, que é algo próximo dos 2 milhões e 700 mil reais. Então, já poderia, assim, só contratar jogadores de atletas que vão deixar o clube no meio do ano, não ficaria surpreso de uns 2, 3 atletas deixarem o Cruzeiro. E além disso, a folha desse ano é próxima do que o Ronaldo tinha especulado, que seria de 2 milhões e 400 a 3 milhões de reais. Hoje está em 2 milhões e 700, então o Cruzeiro, assim, poderia ter até mais 300 mil de chegada de reforços agora para o meio do ano. Enfim, o Cruzeiro que deve ir ao mercado em busca de algumas posições, eu quero trazer aqui para vocês, como por exemplo um ponta, um meio ofensivo e um ala direito, tá? No caso, para fazer essa mesma função do Giovani, do Leonardo Paz, no caso mais um lateral direito mesmo, um camisa 10 e um ponta, que sem dúvidas estamos precisando, né? Então assim, já teve alguns nomes especulados, eu não acho que o Cruzeiro deve trazer um grande reforço, tá? Um jogador, sei lá, já pensando na Série A do ano que vem ou algo nesse tipo, eu acho bem complicado mesmo por conta da questão financeira, mas tem alguns nomes que eu quero trazer aqui para vocês que eu acho que pode ser uma boa alternativa, tá? De ponta aí, por exemplo, tem um jogador que está livre no mercado que eu acho que poderia agregar bastante ao Cruzeiro, no caso do Seba, ele que tem 30 anos de idade, aquele mesmo que jogou aqui no Cruzeiro, tá em 2010, 2011, enfim, jogador que depois que saiu da Raposa foi emprestado ao Porto, lá de Portugal, jogou 2 anos por lá e depois se destacou bastante no Estoril Praia de Portugal e também no Olympiacos da Grécia, inclusive jogou Champions e tudo mais, um jogador bem conhecido, né, do futebol lá da Grécia. Depois disso ele estava os últimos 3 anos e meio lá no futebol do Al-Shabaab da Arábia Saudita. Para você ter uma ideia, até que ele teve números interessantes na última temporada 2020-2021, 16 partidas, 7 gols e 4 assistências. No ano anterior, 27 jogos, 8 gols e 5 assistências. Jogador que eu tenho certeza que não teria um salário muito alto para voltar ao futebol brasileiro e que poderia agregar, e tem a idade, né, que o Ronaldo tem contratado até ali uns 30 anos de idade. E além disso, outros nomes que já foram especulados aqui no Cruzeiro, que eu acho esses um pouco mais difíceis, no caso foi o Jean Carlos, primeiramente, jogador do Náutico, também que tem seus 30 anos de idade, mas o Náutico já deixou bem claro que não vai vender o seu principal jogador por menos do que uns 9, 10 milhões de reais, até porque já teve proposta no início do ano de times de alguns outros países lá do Oriente, de algo próximo de 3, 4 milhões de reais, e nunca discutiu essa possibilidade de vender ele por esse valor. Até o Grêmio especulou o Jean Carlos, mas o Náutico queria naquela época de 7 a 10 milhões de reais. Não acho que o Ronaldo pagaria isso para um jogador que já tem seus 30 anos de idade, mas vive uma fase excelente nesse ano. 29 jogos, 7 gols e 2 assistências. Ano passado 45 partidas com 13 gols e 12 assistências. E outro jogador nesse vídeo que também atua como um lateral direito, esse que eu acho um baita atleta, mas se o Cruzeiro estivesse na Série A seria viável. Nesse ano eu acho que ainda não, que é no caso do William, ele que estava no Wolfsburg, lá da Alemanha, jogador que deixou o Internacional em 2017 e assinou por 4 temporadas e meia com a equipe alemã e encerrou o vínculo dele no meio agora desse ano. Então ele já estava sem time, né? E agora segue aí no mercado, mais um jogador à disposição. Ele que não joga com frequência desde a temporada 2019-2020, onde ele fez 22 jogos, 3 gols e 2 assistências. Jogador que foi campeão olímpico pela seleção brasileira em 2016, está livre no mercado, mas por conta de ser um lateral direito, que aqui no Brasil tem pouquíssimas boas opções e alguns times já têm especulado ele, como por exemplo o São Paulo, Atlético Mineiro e também o Flamengo. Eu acho que ficaria bem pensável pensar, né, na contratação dele agora para a Série B, e sem dúvidas o salário dele seria alto, né? Acho que no mínimo uns 350, 450 mil por mês, até porque ele estava no futebol europeu e para voltar vai exigir luvas e tudo mais. Não seria uma contratação barata, mas eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Quem que você acha que poderia reforçar
esse time do Cruzeiro, algumas boas alternativas baratas e viáveis para a Raposa. Quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários. E o último assunto desse vídeo é também sobre uma opção para ser esse camisa 10, um meio ofensivo, que é no caso do Matheus Vital, que pertence ao Corinthians, meio ofensivo de 24 anos de idade, que vai voltar, né, de empréstimo do futebol lá da Grécia, onde ele estava emprestado ao Panathinaikos, da Grécia. Fez na última temporada 40 jogos, 3 gols e uma assistência. Foi mais titular do que reserva, porém o Corinthians não tem interesse nenhum em utilizar o jogador. O Vitor Pereira, técnico do Corinthians, não tem interesse em aproveitar o atleta. E aí foi quando surgiu outras possibilidades, onde o Grêmio é um dos interessados, o Grêmio também disputando a Série B, e assim, tentou um contato por empréstimo junto ao Corinthians. Pode ser que avance nessas tratativas, se não aparecer mais nada de interessante, porém, vamos aguardar aí para ver se ele sairia por empréstimo ou não. O salário dele é próximo de 200 a 250 mil por mês, ou seja, dentro daquela realidade financeira do Cruzeiro, tá? É claro que ele varia bastante a folha, mas, por exemplo, o Rafael Cabral ganha 350 mil por mês, tá? Então tem toda essa questão aí também. Enfim, ele que o Corinthians tem pedido algo próximo entre 6 a 7 milhões de reais. É um valor bem alto. Eu tenho minhas dúvidas se o Ronaldo, nesse ano agora de 2022, pagaria um valor, seja ele 4, 3, 6, 7 milhões de reais por um atleta. Então eu acho um baita jogador, poderia ser esse camisa 10, mas será que o Corinthians aceitaria emprestar ele? Tem que ver essa situação. O Grêmio é um dos interessados na contratação do atleta. O time que também está disputando a Série B está em 4º lugar, também procura um camisa 10, um meio ofensivo para essa função. O Matheus Vital, que surgiu muito bem lá no Vasco em 2016, 2017, chegou no Corinthians, onde ficou de 2018 até 2021, 3 anos, e o melhor ano dele foi na temporada de 2019, onde ele fez 51 partidas, 3 gols, 2 assistências. Nos últimos 2 anos dele, ele foi mais reserva do que titular. Em 2021 mesmo, fez 31 jogos, 5 gols e 3 assistências antes de jogar no futebol europeu, lá no Panathinaikos, onde fez 40 jogos, 3 gols e uma assistência. Mas eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você acha aí do Matheus Vital? Você acha que compensaria pagar um valor por ele, pagar pelo empréstimo? Enfim, deixa aqui embaixo. Que história é essa de Carlos Sanches no Cruzeiro? Enfim, o Nicola que trouxe essa informação já na manhã agora, no caso desse sábado, perguntando se ele poderia ser uma boa opção para o Cruzeiro para essa posição de camisa 10, né? Todo mundo sabe que a Raposa vai no mercado agora no próximo mês de julho para trazer um jogador especificamente nessa posição de experiência ali, um jogador que já tenha boas passagens pelo futebol nacional, ou uma promessa. Eu vejo que vai ser um ou outro, vai ser um jogador ali para chegar e resolver os problemas, ou ser um jogador mais jovem, ou às vezes um cara mais experiente, uma boa opção que possa se desenhar no mercado, né, para o Cruzeiro. O Nicola trouxe essa informação, muito por conta de vários torcedores ter perguntado para ele se o Carlos Sanches seria uma boa, se o Cruzeiro já tinha feito proposta para ele, e o Nicola perguntou, né, para o Rueda, que é o presidente do Santos, que vem fazendo um bom trabalho na questão financeira da equipe paulista, e assim, ele falou que até agora o Cruzeiro não fez nenhuma procura para o jogador, tá? Ele que já tem 37 anos de idade, ou seja, foge um pouco daquele projeto de SAF aqui do Cruzeiro, né? É um jogador que, se tivesse em boas condições físicas, na minha opinião, um cara para jogar Copa do Mundo mesmo com 37 anos. Mas nos últimos anos ele sofreu demais com lesão. É um jogador que até ali em 2020, 2021 vivia uma fase absurda pelo Santos. É um cara muito fora da média, tanto que o irmão dele vive uma fase excelente, o De La Cruz, lá no River Plate. Ele é irmão do Carlos Sanches, tá? É um dos jogadores mais valiosos do futebol sul-americano, deve ir para um caminhão de dinheiro para algum gigante do futebol europeu. Enfim, o Cruzeirense lembra dele daquela passagem em 2015 pelo River Plate, onde ele fez 65 jogos, 18 gols. Surgiu lá no Liverpool Montevidéu, o mesmo time onde já teve passagem o Pesolano, e jogou depois no Godoy Cruz, 2009 até 2011, e no River Plate, além também de ter jogado 3 anos no Monterrey, do México, onde foi muito bem em 2018 mesmo, 48 jogos, 12 gols, ficou 3 temporadas no México e chegou para o Santos na temporada de 2018, onde inclusive enfrentou, né, o Cruzeiro na Copa do Brasil. Vou comentar aqui com vocês a respeito do Lucas Romero, mais uma vez aqui falando sobre ele, que os torcedores do Cruzeiro pediram bastante nas redes sociais nesse último final de semana, e até teve uma matéria lá do torcedores.com nessa terça-feira falando um pouco sobre o jogador e também quanto que seria, por exemplo, para tirar ele do Independente, que assim, o torcedores.com diz que seria algo próximo de 16 a 17 milhões e 300 mil reais para ele deixar o Independente. E apesar do desejo da torcida e de eu reconhecer também que seria um baita jogador, eu vejo que é bem inviável, tá, o Lucas Romero voltar para o Cruzeiro
pelo menos até o início de 2024. O contrato dele com o Independente é até dezembro de 2023 e se ambas as partes não renovar esse vínculo, ele já poderia chegar, né, para a temporada de 2024 no início do ano. Eu prefiro muito mais ele chegar de graça daqui 2 anos do que, por exemplo, ter que pagar, nem que seja ali um valor até abaixo desses aqui, né? 17 milhões, mas como está em último ano de contrato, vamos supor 10, 8 milhões de reais, eu já acho que não compensaria por um volante de 28 anos de idade. Eu tenho certeza que o Ronaldo também pensaria da mesma forma. Se fosse um setor que o Cruzeiro realmente estava precisando, aí o Cruzeiro com uma condição financeira um pouco melhor, tudo bem imaginar ele, por exemplo, para a próxima temporada, mas esse ano completamente descartado. Na Série B o Cruzeiro não vai contratar, tá? Jogador pagando aí 5, 10, 15 milhões de reais não deve ter esse tipo de contratação, ainda mais para um atleta um pouco mais velho e para uma posição que não iria agregar tanto assim ao Cruzeiro, pelo menos nesse ano. Já estamos bem servidos ali com o William Oliveira, com o Neto Moura, tem também outras opções no banco de reservas, porém aí ano que vem, quem sabe daqui uns 2 anos, 3 anos, no Libertadores, aí sim, eu acho que poderia sim ter uma contratação desse nível, mas por agora o Cruzeiro tem muito mais focado em enxugar as contas mesmo, né, até porque mesmo tendo uma boa receita com principalmente sócios torcedores, tem várias dívidas, como por exemplo do Rodriguinho, que vai chegar aí de quase 30 milhões de reais, e nos próximos anos também o Ronaldo vai ter que pagar quase 100 milhões de reais só de transfer ban, então é um dinheiro que poderia estar indo para contratações, mas tem que pagar as dívidas primeiro, ainda mais agora nesse modelo da SAF. Mas eu quero saber a sua opinião aqui embaixo do Lucas Romero, ele que tem sido mais titular do que nunca lá na equipe do Independente. Ano passado mesmo disputou mais do que 45 jogos, marcou um gol e 4 assistências. Nesse ano até aqui na temporada tem sido o titular da equipe no Campeonato Argentino e também na disputa da Copa local. Eu quero saber a sua opinião aqui. Você acha que seria melhor pagar para ele pro ano que vem? Ou, igual eu concordo aqui, eu acho que seria o melhor esperar acabar esse vínculo dele que vai até dezembro de 2023, ou seja, até o ano que vem, e aí sim poder, né, contratar o jogador livre no mercado. Enfim, deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E aqui na tela final agora eu vou deixar outras 2 sugestões de vídeo para vocês. Uma no vídeo de hoje aqui de manhã, né, onde eu falo sobre sugestão de reforços para o Cruzeiro. Vou deixar aqui aparecendo na tela agora alguns nomes que já foram especulados aqui na Raposa, e nesse outro aqui também que eu postei ontem de noite para vocês, onde eu também falo assim sobre notícias do Cruzeiro, últimas informações, atualizações sobre o projeto de construção do estádio da Raposa e também essa procura, né, por um camisa 10. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!